Examinando o capítulo 15, vemos que é maravilhoso de ver que neste capítulo, depois de toda essa incredulidade do povo, quando Deus tinha declarado que a terra seria cheia da sua glória pela supressão da congregação rebelde, e se teria podido supor que o país estaria perdido para sempre para aquele povo, o Senhor entra na perfeita calma dos seus desígnios pré-determinados e do seu ser imutável e dá instruções para o tempo em que o povo entrará no país que ele lhe deu. Fala dos sacrifícios de justiça que Israel é convidado a oferecer-lhe de livre vontade e do vinho de alegria de que essas ofertas serão acompanhadas. E como se trata de graça, o amor de Deus derrama-se para além de Israel, aproximando o estrangeiro do seu povo. Dá a um e a outro uma mesma lei e uma mesma ordem. As primícias pertencem-lhe, pertencem a Deus. Os pecados de ignorância são perdoados mediante o sacrifício exigido pela perfeição dos caminhos de Deus. O pecado cometido por orgulho só traz destruição. Deus ordena que os vestidos sejam bordados de uma franja com um cordão azul, a fim de que nos lembremos dos seus mandamentos e sejamos guardados daquilo que os profanaria. O princípio celestial deve penetrar nos mais pequenos pormenores da nossa vida, naqueles que são mesmos os que estão mais perto da terra, se quisermos evitar males mais sérios que atraem o juízo de Deus. A introdução do estrangeiro neste capítulo é do mais alto interesse, como testemunho da graça, mas, até ao presente, não vimos ainda a apostasia final que traz o julgamento do céu no próprio momento em que ela é cumprida. O capítulo 16 contém a rebelião aberta de Datã e de Abirão, especialmente a pretensão do ministério em Israel de se arrogar a si mesmo o sacerdócio. Alguns dos chefes do povo, e mesmo por um momento todo o povo, têm, na verdade, tomado parte nessa rebelião, mas eram arrastados pela ambição de um homem que desempenhava as funções do ministério. O Novo Testamento chama isso a contradição de Coré, e é a ele que Moisés se dirige em primeiro lugar. O ponto principal do pecado sobre o qual Moisés insiste era que os filhos de Levi tinham tomado um lugar que não lhes pertencia. Coré arrastou os outros, pela lisonja, a associar-se com ele, com o fim de se arrogar o sacerdócio oficial. O caso de Datã e de Abirão é algo de acessório relativo à autoridade de Moisés, ao fato da palavra de Deus vir por meio dele, e o julgamento era uma coisa à parte. Mas esta pretensão do ministério em se arrogar o sacerdócio é tratado como uma rebelião aberta contra Deus e contra a autoridade da sua palavra, trazida por Moisés. Não é, contudo, corrupção no ministério, no ensinamento do próprio erro, como veremos pela distinção que Judas faz disso. Mostra-nos a maldade natural em Caim, a corrupção religiosa no ensino em Balaão, que pregava o erro por uma recompensa, e em Coré, a contradição que tem como consequência e destruição. Lembremos-nos de que Judas, Epístola de Judas, estamos nos referindo quando falamos em Judas aqui, trata dos resultados e do fim reservado à corrupção e aos corruptores do cristianismo. A contradição de Coré é uma revolta contra a autoridade de Cristo e contra o caráter distintivo do seu sacerdócio, numa revolta incitada por um homem que, ocupando a posição de servo,
pretende ser sacerdote e, fazendo assim, destrói o único, o verdadeiro, o celeste sacerdócio de Cristo. É um mal eclesiástico, este caso, mas, pelo que respeita à rebelião, o mal ia mais longe. Era a pretensão do ministério a ser sacerdócio. É o mal assinalado por Moisés, embora Coré tenha feito aproximar outros além dele. Note os versículos 8 a 10. Ruben era o filho primogênito de Israel, e Coré era da família mais favorecida entre os levitas. A tribo de Ruben e a família de Coré eram vizinhas no acampamento. Mas nada disto aparece nos motivos que o fazem agir. Era, numa palavra, rebelião aberta e audácia apresentando-se perante o próprio Deus. Mas Deus em breve acabou com as suas pretensões, porque quem se endureceu contra ele e teve paz, disse Jó, no capítulo 9, versículo 4. Moisés apela ao eterno Deus. Datã e Abirão aproveitam-se do resultado da incredulidade da Assembleia, que teria podido estar já em Canaã, para deitar as culpas sobre Moisés. Quanto a Coré, Moisés anuncia que Deus fará conhecer qual é aquele que é santo e qual é aquele que ele, Deus, escolheu. Coré e os 250 principais da Assembleia são consumidos. Datã e Abirão e os seus são engolidos pela terra. Mas o espírito de rebelião tinha se apoderado de toda a Assembleia, e é agora que o sacerdócio e a intercessão de Arão são postos em evidência. Arão coloca-se com um incensário entre os mortos e os vivos, e a praga detém-se. Veremos a importância desta última observação no que vai seguir-se e qual é o único princípio sobre o qual, dada a existência dos pecados e da carne, Deus pode abrigar, ou melhor dizendo, Deus pode obrigar o seu povo a atravessar o deserto. Ali, esse sacerdócio que Coré tinha desprezado é necessário, e é só pelo sacerdócio que o homem pode chegar ao fim da travessia do deserto com Deus. Não se trata aqui nem de união com Cristo, ela era ainda um mistério nesse tempo, nem mesmo de filhos. Trata-se de peregrinos atravessando o deserto. Neste caráter de peregrinos, nós somos considerados como estando à parte e distintos de Cristo. Tal é o caráter da Epístola aos Hebreus. Acrescento aqui que há uma certa diferença entre o sacerdócio e a intercessão do advogado. Isso nós encontramos essas duas posições de Cristo como sacerdócio e advogado. Como sacerdote, nós vemos ele em Hebreus, e também como advogado nós vemos em 1 João. Na Epístola aos Hebreus, temos o sacerdócio a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para termos socorro no momento oportuno, enquanto que a intercessão de advogado, ou do advogado, é destinada a restabelecer a comunhão quando tivermos pecado, é o que temos em 1 João. Moisés, respondendo a Coré, declara que Deus revelará quem é que ele tinha escolhido com esse fim, e é o que ele faz. Irritado por causa do desprezo e da injustiça de Datã e de Abirão, Moisés apela à justiça e ao juízo de Deus, e Deus intervém por meio de um julgamento e completa a destruição. Mas tratava-se da glória e da casa de Deus, e de se saber quem pode e deve aproximar-se dele. Ora, a autoridade é importante para conduzir pessoas, tais como nós, através do deserto. A carne é rebelde, e o último recurso da autoridade é a destruição, mas isto não conduz um povo a um bom fim para a glória de Deus, embora ele, Deus, seja glorificado em justiça por este ato. Moisés, no caráter de autoridade que fere injustiça,
é impotente para introduzir o povo em Canaã. Deus dá então autoridade sobre o seu povo rebelde ao sacerdócio, que a sua rebelião tanto tinha desprezado. É Cristo, sacerdote, na sua graça e na sua bondade, que nos conduz através do deserto. É esta a conclusão a que chegamos no fim da narrativa que nos é feita da marcha do povo de Deus. Do capítulo 17 ao capítulo 20, este assunto é exposto com as circunstâncias que a ele se referem. Primeiramente, a autoridade de Arão estabelecida por sinais produzidos pelo poder de Deus na sua vara, colocada junto das outras, perto de Deus, que é a fonte de toda a autoridade. O poder de vida e de bênção mostram-se com uma rapidez que bem manifesta a presença de Deus. Os botões, as flores e os frutos crescem sobre um lenho seco. O sacerdócio vivo e vitorioso da morte, pela eficácia divina, deve conduzir o povo. A autoridade de Deus é colocada entre as suas mãos. É a graça. O justo juízo podia destruir, mas não conduzir através do deserto. Só a graça podia fazê-lo. O povo carnal, que sempre se extravia, ainda pouco insolente na presença da majestade de Deus, assusta-se agora na sua presença, agora que a sua graça se manifesta, e diz que não pode aproximar-se dele, de Deus. Isto dá ocasião a vistas ainda mais aprofundadas sobre a posição do sacerdócio em geral. É um mal eclesiástico,